Isso aí, torcida do Mengão, e vamos aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo trazendo para vocês as últimas informações do Mengão. Vocês acompanharam aí o Globo Esporte, agora vamos aqui, pessoal, com o Jogo Aberto. Já deixando os créditos ao canal do Jogo Aberto na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. No empate com o Fortaleza, a gente viu o Botafogo batendo o Juventude, o Fluminense na estreia do Renato Gaúcho venceu o Bragantino e o Ceará com Pedro Raul on fire superou o Grêmio. Começamos pelo jogo do Mengão. A fase não era boa, uma vitória em 7 jogos, mas a torcida rubro-negra não quis nem saber e lotou o Barradão em busca de uma virada de chave. Mas quem se sentiu em casa mesmo foi o Flamengo. O jogo começou com uma blitz dos visitantes. Arcanjo salvou o chute de Gerson, mas no cabeceio de Cebolinha ele só rezou. E pelo visto a reza foi forte, porque o Flamengo não acertou mais o pé em todo o primeiro tempo. A única tentativa do Leão foi com Jamerson de direita para a defesa de Rossi. Na volta do intervalo, o Flamengo seguiu pressionando. E se o problema era a pontaria, a Arrascaeta resolveu a questão, invocando o Ronaldo na Copa de 2002. De biquinho, ele abriu o placar no Barradão. Com a desvantagem, o técnico Thiago Carpini mexeu no time e colocou o Wellington Rato para jogar. E ele só precisou de 3 minutos. O camisa 10 experimentou de fora, Gerson desviou e a bola foi morrer no fundo da rede. 1-1 no Barradão. No embalo do empate, o Vitória quase conseguiu a virada. Mateuzinho aproveitou o erro de Rossi e acionou o Fabri, que perdeu uma grande chance. E como diz o ditado, quem não faz, toma. Michael enfiou uma boa bola para Luiz Araújo, que cruzou na medida para Bruno Henrique decretar a vitória do Flamengo. É uma vitória heróica onde eu dou muito valor, né? E como eu falo, não é fácil ganhar aqui. Esse time aqui está muito bem treinado e temos que valorizar o grande esforço que os jogadores fizeram. Com o resultado, o Flamengo entra no pelotão dos líderes do Brasileirão com 4 pontos e segue invicto na temporada sob o comando de Felipe Luiz. Já o Leão continua sem pontuar no campeonato e chega ao 8º jogo com apenas uma vitória, a pior sequência da era Carpini. E o que me conforta um pouco, mesmo no momento de chateação, que é sempre um momento de derrota, ver esses aspectos de novo de um time competitivo, aguerrido. Eu acho que esse é o nível de competitividade do... De biquinho, o Arrascaeta contra o Vitória, com 2 chances criadas, liderando o quesito na equipe. O terceiro melhor em número de finalizações, ações na área rival, olha. Foi com o melhor número, assim como sucesso em dribles. Duelos vencidos, o segundo melhor, isso também chama atenção. E nota do Bola de Prata aparecendo com 7,52, foi o melhor, então, da equipe. Estava fora, né, do campeonato desde o Carioca, tinha ido para a seleção, machucado, ficado fora. Enfim, a Arrascaeta de volta fazendo gol de biquinho. Você falou sobre a diferença que já dá para ver com esses caras em campo, com o Gerson, com a Arrasca. É nítido, assim, a diferença? Muito. Logo no início do jogo você consegue notar, porque o Flamengo estava jogando um 4-2-4, basicamente. Eram 4 jogadores na frente, 4 jogadores de ataque, que o Felipe Luiz acabou deslocando ali por necessidade para tentar fazer a armação do time, mas não tem comparação. Quando tem o Gerson e o Arrascaeta, que eles conseguem cadenciar, conseguem dar, por exemplo, o passe mesmo de letra que o Gerson dá para o Wesley numa determinada ultrapassagem, o Arrascaeta um pouco mais cadenciado ali, acertando a inversão de jogo, não tem só aquele Fórmula 1 que a gente fala, né? Que é sair correndo para frente. Não, tem 2 caras ali que pensam o jogo, então muda completamente para mim. Ô Marra, você falava antes do valor dessa vitória conquistada fora, e isso não é fácil no Campeonato Brasileiro, e acho que para o Flamengo ainda mais pelo fato da semana, da viagem longa, e o Felipe quis valorizar isso na entrevista. Sim, mas ele teve também, assim, é verdade, o Vitória vai vender caro, né? Você percebia também a atmosfera do Barradão, e um time lutando bastante, né?
Depois que fez o gol do Wellington Rato, teve a oportunidade, aquela pancada que tomou o Léo Pereira na cara, foi uma finalização que estava indo numa direção perigosa ali para o Flamengo. Mas o Flamengo também entrou com um time melhor. A volta de jogadores importantes fazem o time ser muito bom com a bola, né? Faz o time envolver melhor. Assim, é aquilo que o Jesus está falando, assim, da velocidade. A característica do time de ontem era um time que sabia ser veloz quando precisava ser veloz. Mas era um time que sabia trabalhar a bola também de uma forma diferente. Tem o Wesley jogando, tem Gerson jogando, tem a Arrascaeta jogando. O time é muito bom. E o Felipe, ele fica ali meio até sem palavras para definir o Bruno Henrique. É impressionante como o Bruno... Já parou para pensar que ele está com 34? Isso. É verdade. E joga quanto ele entrega, cara, até hoje. Lembra quando ele estava renovando o contrato, que a gente falava assim, mas os 3 anos. Sim. Será que valia, né? Eu tomei um susto quando veio a notícia. E quando, não chegou a hora de oxigenar o elenco, que a gente falava. E logo quando renova, depois que renova, aquele primeiro mês não foi muito positivo, né? Foi uma sequência de jogos. Ele aqui em um mês dá o quê? Uns 10 jogos, né? Em um mês. Peraí. Por aí, né? Mas assim, foram alguns jogos onde ele não foi tão bem e tal. Já ficou assim, nossa, mas renovaram por mais 3 anos. E, poxa, se você contar essa temporada dele, é muito... Não vou nem falar das anteriores. Essa é muito boa. E o bom contra o Tátira, gente. E ele tenta entregar. E ele tenta entregar em todas as funções possíveis, né? Eu sempre lembro... Eu não sei porquê, mas esse jogo é muito emblemático para mim. Nem tem a ver com o Flamengo. Aquele Wolfsburg e Real Madrid. Sim. Tu lembra disso? O Bruno Henrique pela direita. E eu não sei, mas isso ficou muito claro para mim, porque, obviamente, a dificuldade daquele jogo ele fez contra o Real gols, Madrid. O Bruno Henrique jogou uma barbaridade pelo lado direito. É isso aí, torcida do Mengão, e vamos aqui para mais uma notícia. Flamengo chega a acordo financeiro com Jorginho e aguarda a resposta do volante para selar a contratação. O Flamengo segue investindo na contratação de Jorginho do Arsenal. Atualmente, o presidente do Flamengo, BAP, aceitou as condições da negociação e o mais querido acertou os valores com o volante. Agora a decisão está completamente nas mãos do jogador. Com isso, no momento, o Flamengo aguarda uma resposta de Jorginho para finalizar a contratação do volante. Vale lembrar que na última semana o rubro-negro e os representantes do volante se reuniram. No encontro, as partes diminuíram a diferença em relação aos valores. Isso porque, na ocasião, ambos os lados cederam. O GE deu a informação inicialmente. Até então, o staff de Jorginho prioriza o Flamengo, porém ainda não fechou as portas para outros clubes. Com isso, representantes do volante ainda podem ouvir outras propostas antes de dar uma resposta definitiva ao mais querido, que segue confiante no final feliz das tratativas. O contrato de Jorginho com o Arsenal vai até 30 de junho, contudo o jogador do clube inglês não vê problema em encerrar um vínculo antes que o volante se apresente ao Flamengo. Isso porque a ideia é que o atleta chegue ao mais querido com tempo para se preparar para a disputa do Mundial de Clubes. Em meio ao acordo encaminhado com o Flamengo, Jorginho ainda busca negociar a liberação junto ao Arsenal. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia. Não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu.